Boa tarde! Vamos lá agora para a nossa aula de história. E no final, vou pedir uma atividade muito legal, mas que vai exigir um pouquinho de vocês, tá bom? Um pouquinho só de dedicação a mais. Vamos lá? Vamos para a nossa apostila. Deixa eu tentar abrir ele para ficar mais próximo para ler. Capítulo 3. Todo mundo tem história. As formas de registro históricos do eu e do outro. Nós já aprendemos um pouquinho nas aulas passadas sobre os documentos, né? Os primeiros documentos que uma pessoa tem, alguns documentos aliás, os documentos que uma pessoa adulta tem. Lembra que a tia pediu para fazer uma pesquisa com alguém da família? Então, isso já era para a gente entrar nesse assunto. Vamos lá? Você já sabe que a história estuda o passado dos homens, da sociedade e os fatos ocorridos através do tempo. No volume 1, você ouviu, pesquisou e analisou opiniões sobre o passado e o presente, e, para isso, utilizou diferentes fontes históricas. Fontes históricas é da onde a gente retira aquela história, né? Pode ser por fotografias, pode ser porque alguém contou, não é verdade? E por vários outros lugares também. Mais para frente nós vamos estudar isso. Quando se utiliza um documento histórico como recurso para o ensino de história, é preciso que haja uma interpretação para compreender o significado. A história é escrita por meio de relatos, fotografias, vídeos, pinturas, roupas, cartas, mapas, revistas, jornais e outras fontes. Tudo que vivemos ao longo da nossa vida se transforma em história. Isso é muito legal, né, gente? É um lugar que a gente aprende muito sobre a história de algum lugar ou de alguma época são em museus. Quem já foi em museu? Vocês sabem algum museu que vocês já foram? Em Vassouras tem um museu muito legal. Não sei se vocês já foram lá, mas vale a pena, quando acabar essa quarentena, vocês irem lá. É uma chácara onde morava uma família que era muito rica em Vassouras, né? Na época do café, em que o Brasil exportava muito café, e tinha os barões do café. Lá na frente vocês vão aprender sobre essa parte da história do Brasil. E ela não se casou, não deixou filhos, mas deixou todo esse legado para a cidade de Vassouras, né? Que é o hospital, tem uma escola também, e ela deixou essa casa para ficar. E eles fizeram um museu. E nessa casa tem as roupas dela, tem os móveis. Então tem como a gente aprender como que era a época em que ela vivia. E analisar a diferença, né? Entre hoje e aquela época. Vale muito a pena ir. Né? Seria até legal se todos nós fôssemos juntos, mas infelizmente, né, não vai dar. Mas fica a dica, quando vocês puderem, podem ir a Vassouras. O nome do museu é Casa da Era. Muito legal lá. Vocês vão gostar. Vamos lá? Ó, o que o historiador faz? Bom, o historiador, ele pesquisa sobre alguma coisa, né? Ele aprende sobre a história, ele procura os fatos, né? Em que ele utiliza os dados de uma pesquisa para muitas coisas, né? Às vezes para aprender sobre alguma coisa, para mostrar como aquele povo reagiu em determinada situação, para mostrar como era, né? As mudanças, isso é muito legal. A sua história está sendo escrita ao mesmo tempo que a história do mundo, que a história do mundo está acontecendo. Que documentos históricos registram a história de cada um? Nós já estudamos ele, né? Para estudar sua história, desde o dia em que nasceu até hoje, você pode buscar informações em fotografias, vídeos, relatos de seus pais, avós, brinquedos guardados, certidão de nascimento, cartão de vacina e ainda em outros documentos oficiais, como carteira de identidade, carteira de trabalho, título de eleitor, carteira de motorista.
Esses documentos são necessários a todas as pessoas, em diferentes etapas da vida. Nós precisamos desses documentos, né? A certidão de nascimento, a carteira de identidade, né? O número do nosso CPF também é muito importante, né? Carteira de motorista nem todos têm, então não é tão necessário assim, mas para quem quer dirigir precisa desse documento, né, gente? Vamos lá. As imagens, ó, observe as imagens e pinte de azul as que representam documentos oficiais necessários para as pessoas da sua idade, ou seja, das crianças, né? E de vermelho, aqueles que representam documentos necessários para pessoas de outras idades. Aí vocês vão olhar. Vocês já conhecem esses documentos? Ó, que documento é esse aqui? Esse aqui é um documento para adulto ou para criança? Se for de criança, vocês vão pintar de azul. Se for para adulto, vermelho. Vou pintar aqui, ó, o quadradinho. E o registro de nascimento? Todo mundo tem que ter, né? E a carteira de trabalho. Ó, carteira de motorista. A certidão de nascimento, gente, criança tem que ter, né? Então, que cor que vocês vão pintar aí? Adulto, geralmente, depois que se casa, vira certidão de casamento, tá? Vamos lá. Documentação. Carteira de identidade. O RG, né? Registro geral. É um númerozinho que tem lá na carteira. O que é? É um documento emitido para cidadãos nascidos e registrados no Brasil e para os nascidos no exterior que sejam filhos de brasileiros. Serve para a confirmação da identidade da pessoa e para a solicitação de outros documentos. O registro é válido em todo o território nacional e substitui o passaporte em viagens para a Argentina, Paraguai, Uruguai, Chile, Bolívia, Colômbia, Equador, Peru e Venezuela. Vocês já conhecem, né? Essa aqui é a foto de uma carteira de identidade. Onde deve ser feito? O registro geral é emitido pela Secretaria de Segurança Pública de cada estado do Brasil. O cidadão deve procurar postos de identificação civil para solicitar o seu RG. Aqui, em Paracambi, a gente faz no Detran, né? Quais são as formas de identificação da pessoa que aparecem na carteira de identidade, né? O que tem lá? Nome, nome dos pais, data de nascimento, né? Vocês vão escrever tudo que tem aí, ok? Aqui, ó, é a carteira de trabalho. Naquela pesquisa, o pai de vocês deve ter mostrado uma carteira de trabalho para vocês, né? A carteira de trabalho é um documento oficial emitido por órgãos do governo, como a Secretaria Especial de Previdência e Trabalho. Há uma medida do atual governo para o uso de carteira de trabalho de maneira digital, através do Social Sistema Virtual do Governo para a prestação de informações trabalhistas, fiscais e previdenciárias. O cartório de registro, entre outros, é um importante documento que tem como objetivo registrar a vida profissional do cidadão, bem como comprovar o seu tempo de serviço, né? Quando vocês crescerem, né? Vocês vão entrar numa empresa, vai chegar lá e vão botar o nome da empresa, aí vocês vão trabalhando ao longo dos anos e vão anotando ali. Se você sair e for trabalhar em outra, vão registrar também. E quando chegar a época de se aposentarem, né? Aí eles vão lá, vão olhar direitinho quantos anos você trabalhou em cada empresa. Não é verdade? Isso é legal para organizar. Funciona como se fosse o cartão de vacina de vocês, né? Porque aí a gente olha no cartão, sabe quais são as vacinas que vocês tomaram, né, ao longo do tempo, com que idade. E a carteira de trabalho funciona para ver como as empresas que a gente trabalhou, os anos que foram trabalhados, os anos que não foram, né? Vamos lá.
Ó. Responda, qual é o nome da pessoa registrada? Aí vocês vão olhar lá o nome dele, ó. Pedro de Carvalho. Em que ano ele nasceu? Quando ele foi registrado? Qual é o nome da empresa que o contratou? Quantos anos de diferença há entre o ano em que a pessoa foi registrada e o ano em que você nasceu? Diferença é continha de quê, gente? De subtração. Então, vocês vão pegar o ano lá que a pessoa foi registrada e o ano que vocês nasceram. Vocês vão ver qual que é o maior, né? A gente tem que tirar do maior, né? Eu não posso botar o ano menor menos o maior. É o maior menos o menor, ok? Observe o mapa do Brasil e pinte o estado onde nasceu o senhor Pedro de Carvalho. Vocês vão ler lá qual é o estado, vão olhar aqui e vão pintar. Então, a gente para por aí. Então, para casa, eu vou pedir para vocês que vocês podem pesquisar na internet, porque não é difícil. Vocês vão pegar uma foto, podem desenhar também do bairro de vocês ou de algum lugar de Paracambi, como é antigamente, e uma atual, né? Isso é muito legal, para a gente poder ver também essas mudanças e também fica uma forma da gente registrar a história, né? A gente vai ver lá depois. Como vocês vão fazer isso? Por exemplo, alguém que mora no bairro do Sabugo. Ah, tia, vai pesquisar lá no Google, geralmente aparece aquele casarão que é antigo, né? Pode tirar uma foto dele como que era. Se quiserem, pode desenhar. Quem não tem impressora, pode desenhar, fica muito legal também. O antes. E como ele tá hoje. Aí vai lá e olha. Ah, infelizmente caiu algumas partes, a vegetação tomou conta, tá? Não precisa imprimir fotos, pode desenhar, mas eu preciso do antes e depois e que vocês coloquem qual é o lugar, tá bom? E depois postem na plataforma para mim, tá? Beijinhos. Dúvidas, vocês podem me chamar lá no